Então, tudo isso faz com que você seja o quê? Um padrão explícito de carne e osso ancorado no mundo sólido, ou você é a imagem difusa de um padrão implícito de holograma? Serapis Bey explica que nós somos ambos. Ele explica que a nossa consciência ela desempenha um papel importante na formação dessas matrizes ocultas e, de fato, ela molda tanto essas matrizes quanto a realidade cotidiana das nossas experiências. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quando você vibra numa frequência mais elevada do seu próprio estado de consciência e olha para baixo, no caso para os outros níveis abaixo, você vê várias pessoas, cada uma delas está num momento distinto da história. É assim que os mestres ascensionados eles participam simultaneamente do presente, passado e futuro desse planeta e tem muitos fractais da própria energia encarnados em muitos sítios da nossa história da Terra. Essa participação simultânea só é possível porque eles não têm um cérebro linear como o nosso, mas eles utilizam o conhecimento direto. Essa é a grande diferença entre nós e eles. Os níveis mais altos do nosso ser são os criadores do espaço, ou melhor, do campo receptivo. Eu já falei disso no vídeo anterior, que é o nosso eu superior que cria esse campo receptivo onde nós estamos aqui na terceira densidade. Nossa parte na intervenção de tudo isso ocorre de forma inconsciente através de pensamentos e sentimentos que nós também emitimos como uma vibração energética, porque o espaço ele é um campo criado para conduzir a energia. O mestre ascensionado Serapis Bey, ele diz que com a simples intenção, você pode se misturar simultaneamente, preste atenção, com qualquer um dos seus eu-ego, que seriam todas as suas vidas passadas em qualquer tempo, já que você é todas essas pessoas ou personagens que você já foi em outras vidas. Você pode interagir a ponto de conhecer cada faceta do que eles estão pensando e sentindo. Então, vamos considerar aqui que você tenha sido, por exemplo, em uma outra vida, um sacerdote no Antigo Egito, em uma outra, um fidalgo na Idade Média, em outra vida, um soldado romano, e nessa sua encarnação atual. Bem, tente sentir como cada uma dessas funções percebia o tempo e como você percebe sua vida agora no presente. Quando você faz isso, você começa a entender como outros personagens que foi você interagem com essas inúmeras identidades, cada uma com sua própria perspectiva. Isso também vai ajudar você a entender a si mesmo. Algumas pessoas conhecem suas vidas passadas, outras não têm nem ideia. Elas apenas intuem sobre suas vidas passadas, porque talvez elas tenham afinidades com um país, uma cultura, ou porque simplesmente elas acreditam ter uma relação especial com aquele país, por exemplo, ou aquela cultura. Mas olha só, nem sempre você tem simpatia pelo que você já viveu, tá? Porque muitas vezes, se a pessoa sofreu, viveu alguma experiência traumática em algum lugar, ela pode ter aversão e nem gostar daquele país, por exemplo. Eu já tive acesso a várias vidas minhas e o que o Serapis Bey diz aqui sobre essa interação é real. E você pode ter acesso sim com outras vidas, inclusive eu tive porque eu quis acessar para entender determinadas situações que eu vivia e algumas inclusive se repetiam de uma forma similar. Qualquer um de nós pode ter acesso às vidas passadas. Na realidade, eu achava que isso era normal, que todo mundo podia acessar as vidas passadas, até que eu comecei a falar com as pessoas à minha volta e elas não sabiam sequer de uma vida delas no passado, né? Então não era tão normal. Aliás, normal não era tão comum. Mas eu estou falando também de pessoas que não eram extremamente ligadas a religiões, né? Que a religião por si, ela prega a não existência de uma série de coisas e ela diz o que é certo, o que é errado. As pessoas que seguem esses dogmas como verdadeiras crenças, que muitas vezes nem se questionam, são mais difíceis de expandir a mente, de entender determinadas coisas. Então é muito difícil que pessoas assim também elas consigam acessar os registros akáshicos. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso em outro vídeo, escreva aqui nos comentários que eu posso falar sobre esses acessos aos registros akáshicos, como é possível fazer e falar até das minhas experiências. Então vamos continuar o nosso assunto. A gente vai falar agora da energia.
A natureza da energia, ela pode estar em inúmeros pontos da linha do tempo físico, simplesmente pela sua declaração. A unidade de energia, ela pode conformar simultaneamente, olha só, uma espada no Império Romano, uma vela na Idade Média, um animal no século XVIII. Isso porque a energia, ela não se fragmenta no tempo. Essa ideia está na nossa percepção em relação ao tempo, não na sua divisão arbitrária, que é em unidades. Como a divisão que a gente pensa de horas, minutos, segundos, ela não tem essa divisão. Então a gente vai simplificar a ideia. A energia, ela não está presa em um único momento no tempo, mas ela pode existir em diferentes épocas ao mesmo tempo. Quando a gente fala sobre a percepção do tempo, isso quer dizer que essa maneira de ver a energia não está ligada às divisões regulares de horas, minutos, segundos, como a gente usa, porque nós estamos acostumados no nosso mundo a usar medidas, né? A ideia central, no caso, é desvincular essa energia de uma única localização temporal e entender a capacidade que a energia tem de existir em pontos diferentes da linha do tempo simultaneamente. Então, quando eu menciono aqui a unidade de energia, eu me refiro a uma entidade ou uma manifestação de energia que pode se transformar ou se apresentar de maneiras diferentes em épocas distintas. Ou seja, essa energia é como uma inteligência e ela forma coisas diferentes. Por percepção em relação ao tempo, você é capaz, por exemplo, de perceber a duração de um acontecimento. Então você percebe uma ocorrência, depois outra. Mas se você pudesse experimentar todos os acontecimentos de uma só vez, o tempo não seria uma obstrução sensorial, não seria uma limitação, não é isso? Então, pensando assim, o mundo material ele não passa de uma ilusão. Todo ele é feito de hologramas e de ondas estacionárias. A base de qualquer tipo de organização de energia em matéria é a onda estacionária. Eu falei disso também no vídeo anterior. Essa ideia ela é vital para a gente entender o que é e como se manifesta. Por quê? Se você já viu uma imagem holográfica, eu acho que você já deve ter ido ver algum filme aí em 3D. Você vê aquela imagem flutuando ali, né? Você tem a impressão que ela vem, mas ela não é real. Então, é quando a imagem de objeto é assim, ela pode ser capturada por uma película especial, combinando dois raios de luz laser. Um deles é refletido a partir do objeto, mas o outro não, tá? Esses dois raios, eles interagem entre si para criar uma imagem especial sobre a película. Quando o raio laser ele volta a passar através dela, uma imagem tridimensional do objeto aparece ali, criando a ilusão de que está flutuando no espaço. Então é importante notar que, ao contrário das fotografias convencionais, a imagem holográfica ela não replica diretamente a aparência do objeto original. Portanto, aqui tem dois aspectos distintos que a gente vai considerar. O primeiro é a matriz, ou seja, a imagem do objeto impresso na película, que a gente vai chamar aqui de padrão implícito. O segundo, a imagem projetada, que é o padrão explícito. Então, a analogia do holograma que eu acabei de falar vai fazer você entender melhor sobre a natureza da realidade, sobre como a gente pode trabalhar com ela. Assim também, eu vou dar aqui dois aspectos distintos que a gente precisa considerar. O primeiro é a matriz da sua realidade cotidiana, que no caso é o padrão implícito, que permanece oculto para você. E o segundo é a realidade cotidiana das suas experiências, que nesse caso, se a gente compara com o holograma, é o padrão explícito, que no caso lá do holograma é a imagem projetada. Só que quem detecta esses padrões é o cérebro humano. Ele detecta esses padrões que são projetados e constrói a partir deles o que aparenta ser uma realidade objetiva, que é a imagem projetada, ou seja, o padrão explícito. Então, a realidade que nós vivemos parece sólida e real, mas não é. E só para lembrar, o nosso corpo físico também é uma imagem tridimensional projetada. Então, a gente conclui aqui o quê? Que a realidade, de consequência, ela não é algo objetivo, que existe lá fora, mas é algo subjetivo aqui dentro, porque a realidade é diferente para cada ser humano. Então, tudo isso faz com que você seja o quê? Um padrão explícito de carne e osso ancorado no mundo sólido, ou você é a imagem difusa de um padrão implícito de holograma? E qual é o papel da sua consciência nisso tudo? O papel da luz que brilha através dos padrões ocultos na película fotográfica, ou você é o próprio padrão? Serapis Bey explica que nós somos ambos.
Ele explica que a nossa consciência ela desempenha um papel importante na formação dessas matrizes ocultas e, de fato, ela molda tanto essas matrizes quanto a realidade cotidiana das nossas experiências. As matrizes ocultas aqui são as nossas células, as nossas moléculas e aquilo que a gente não vê, por isso que ele chama de matrizes ocultas. Eu vou dar um exemplo aqui de matrizes ocultas que são, por exemplo, o nosso código genético, as nossas células, moléculas, tudo isso é um padrão oculto. Então a gente tem influência sobre isso? Tem sim, porque você pode, por exemplo, trazer no seu código genético alguma coisa, mas você pode mudar. E muitas vezes, como você vai moldando a sua vida, por exemplo, uma pessoa que se entristece muito ou que se estressa muito, ela pode desencadear uma doença que está ali no código genético, mas essa doença ela não aparece. Então a gente pode sim mudar a nossa matriz oculta. Então, Serapis ele fala de um padrão escondido que está sempre lá, mesmo que a gente não perceba, e destaca como a nossa consciência influencia a partir dessas matrizes mais distantes, como a luz que brilha através dessas matrizes, por exemplo, para que seja projetado aquilo que os nossos sentidos captam na realidade que a gente percebe. Serapis Bey ele faz a interconexão entre a nossa consciência, que é o padrão implícito, a realidade cotidiana no caso, as matrizes ocultas que estão escondidas, e ressalta que a nossa forma de pensar e entender as coisas, olha só o que ele diz, é como a luz que vem de longe e molda a nossa visão do mundo. Olha aí que magnífico, como é importante a gente ancorar a luz na nossa vida. A consciência tem funções diferentes. A consciência subatômica ela cria os blocos de construção da matéria, ao passo que outras partes dela organizam esses blocos em padrões mais complexos, como células, órgãos físicos, emoções, pensamentos. Então, todos os componentes do nosso ser terreno, o ser humano, se mantêm conscientes, e cada parte da nossa consciência faz isso à sua maneira. Mas a nossa consciência pessoal, ela interage com todas as outras consciências, sejam de seres vivos ou não. A gente nasce nesse planeta e desde cedo, gente, a gente começa a fazer planos e a realizar muitos deles. Do mais simples ao mais grandioso que possa ser, porque na real, inconscientemente você já é um criador da sua realidade. E cada coisa que você realmente quis e quer fazer na sua vida, você corre atrás, você faz. Você traz para a sua realidade. A espécie humana ela está envolvida nessa busca da criação de uma realidade, mas ela se tornou tão eficiente e hábil em criar realidades que ela nem percebe que está envolvida com a criação. E você já nasce sabendo disso. E digo mais, você faz isso naturalmente. Pense em porquê. Se você soubesse que sua realidade é inalterável, por que você pensaria em mudar as coisas? Então, cada coisa que você experimenta não somente é o resultado direto dos seus esforços para criar uma realidade, como também o de projetar fielmente as suas matrizes internas. Se você não percebe que você experimenta o resultado direto de seus esforços para criar uma realidade, ou que você é capaz, inclusive, de reformular essa matriz na forma como ela já foi projetada, você vai continuar, então, criando a mesma e antiga realidade, o que não é nada divertido. Então, não existe segredo, gente, mas tem uma ferramenta que é necessária para fazer isso, que é a sua consciência. Então, comece a pensar sobre isso, sobre a sua realidade, que tudo vem dos seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu comportamento. Tudo é vibração, mas a gente pode falar disso em outro vídeo. Mas por hoje eu concluo o nosso vídeo com muita gratidão no coração, mas não esqueçam de curtir, gente, de compartilhar para que o YouTube possa mostrar também para mais pessoas, tá? Eu me despeço por hoje, desejando muita paz, muito amor e discernimento na vida de todos nós. Até a próxima!